Próxima questão. No atinente à natureza, à competência, à jurisdição, à organização, ao julgamento e à fiscalização do TCU, julgue os itens a seguir. Então, questão 8. O presidente do TCU é nomeado pelo presidente da República, escolhido de uma lista tríplice constituída pelo tribunal, composta de ministros, seu quadro, após aprovação pelo Senado Federal, né? Os ministros do TCU, eles são realmente nomeados pelo presidente da República, mas o presidente do tribunal, ele é eleito, né, pelos seus pares, pelos outros ministros, né? Então, não existe essa questão de lista tríplice, né? Anualmente, o colegiado se reúne e escolhe quem vai ser o próximo presidente. E existe uma regra não escrita, mas é uma regra que até agora nunca ninguém descumpriu, até que eu saiba, talvez mais forte que muitas regras escritas, de que o próximo presidente é sempre aquele mais antigo que ainda não foi. Então já se sabe quem vai ser o presidente do tribunal no que vem, nos outros anos, tal, porque sempre é o mais antigo que não foi. E embora o mandato seja de um ano, com a possibilidade de ser prorrogado por um ano, é sempre prorrogado. Então, de fato, o mandato é sempre de 2 anos. Embora ele seja de um, prorrogar por mais um. 9. No atual modelo de controle externo adotado no Brasil, cabe ao Tribunal de Contas da União emitir parecer prévio sobre sua própria gestão, encaminhando-lhe ao Congresso Nacional para julgamento. Como a gente já viu, no caso das contas do Tribunal de Contas, quem emite o parecer prévio não é o próprio tribunal, mas sim a Comissão Mista de Orçamento e Fiscalização. Então, nesse caso aí, está errado, né? Essa questão 10, houve modificação agora em razão da mudança da legislação, em razão da ADIM que foi proposta contra a LRF. Então, ela não tem mais, vamos dizer assim, muita razão de ser. Mas à época ela era correta, né? As contas do governo da República incluem as dos tribunais superiores, né? STJ, STF, TSE, TST, que são consolidados pelo Supremo Tribunal Federal. Não, essa parte aí final estava errada, né? Elas não eram consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas essa questão 10 aí não dá mais para aplicar. Nem a 10, nem a 11. Bem, agora continuando na parte teórica da nossa matéria, tem o inciso 3. Então, o inciso 1 e o inciso 2 tem que ficar bem claro. Eu aconselho a vocês que leiam e releiam esse inciso 1 e 2, peguem o material aí, deem uma olhada na jurisprudência que tem no site do Supremo, que eu trouxe aí algumas coisas, mas é bom sempre dar uma pesquisada. Algumas pessoas me mandam e-mail, já me perguntaram sobre algum livro para acompanhar aí o curso, né, e tal. Eu, quando estudei para a parte de controle externo, para os concursos do TCU, não existia ainda o livro do professor Luiz Henrique Lima, que é colega aqui do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Ele era do TCU. Em 2008 fez um concurso para o Tribunal de Contas aqui do Estado de Mato Grosso e veio do Rio de Janeiro para Cuiabá, está aí há 1 ano e pouco, ex-colega, portanto, e colega meu, agora aqui em Mato Grosso, e eu gosto muito do livro dele. Então eu sugiro aí, quem quiser acompanhar, controle externo, ele tem controle externo, é um livro azul e tem um livro de questões também. Da mesma editora que fez o meu livro, editora Campos, Eusebia, Luiz Henrique Lima. Só que infelizmente esse livro aqui não estava disponível quando eu estudei para o concurso, e eu acabei estudando por outro livro que eu achei muito bom também e bastante objetivo e resumido, assim. Eu gosto muito desse livro por causa disso. Hoje nós somos, assim, vamos dizer assim, um pouco concorrentes, porque ele dá aula também de
Direito Financeiro, mas é um livro muito bom de controle externo. Então o livro dele é Direito Financeiro e Controle Externo. Esqueci agora o nome, Valdeci Pascoal. Na minha época eu usei esse livro e foi muito bom. Mas hoje essa parte de direito financeiro tem um livro bom também aí, o meu. E é mais brincadeira, né? A parte de controle externo é muito boa desse livro também. E o Luiz Henrique Lima tem um livro de questões também comentadas. Os dois livros, ambos, são bons e atendem bem ao conteúdo para acompanhar nosso curso. Certo? Então, continuando aqui, o inciso 3, artigo 71, né? Ele fala o seguinte: apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na admissão direta e indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargos de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Ou seja, é um inciso gigantesco que daria para dividir em 5 pedaços. E nós vamos dividir aqui em 5 pedaços, né? Mas antes de dividir em 5 pedaços, eu gostaria de ressaltar para vocês uma coisa muito importante que eu acho que merece também atenção, da mesma forma que a gente deu atenção na parte de contas, a questão jurídica de contas, né? O que era juridicamente contas. Eu acho que vale a pena a gente perder um tempinho aqui para estudar o que é juridicamente registro, né? O cara lê aí, apreciar para fins de registro, ele nem dá muita bola assim, essa palavra está perdida no meio, eles não encontraram uma palavra para rimar ou para encaixar direito aí, enfiaram um tal de registro aí. Apreciar para fins de registro, que é bonita, a palavra registro deve ser bonita, né? A legalidade dos atos de admissão pessoal. Daí, na verdade, a pessoa lê rapidamente, apreciar a legalidade dos atos de admissão pessoal. Ela praticamente esquece essa palavra registro que está aí no meio, como se a palavra registro não tivesse a menor importância, estivesse aí com mera figura de enfeite. Mas não é, esse registro é um instituto jurídico muito importante. Por que é um instituto jurídico muito importante? E poucas pessoas que vão ler isso aí vão perceber isso, porque eu também não percebi na época que eu estava estudando. Só que o pior, poucos professores vão falar isso para você, porque os meus também não falaram, né? E depois eu bati cabeça, isso aí caiu numa prova discursiva em 2002, né? E nessa aí eu dancei, nessa aí não deu para passar não, porque eu não sabia disso. Era o seguinte, o que quer dizer apreciar para fins de registro? Quem já estudou direito administrativo sabe que nós temos 3 tipos de atos: os atos simples, os compostos e os atos complexos. O simples é que você tem uma pessoa e um órgão, ele executa o ato. Vai lá, um despacho, ele mesmo assina, ele não autoriza, é um órgão só e pá, é um ato simples. Ato composto é que ele precisa de 2 pessoas. Uma pessoa analisa e outra pessoa autoriza. Então, uma mais uma pessoa que está em um órgão. Por exemplo, um despacho de mercadoria aduaneira, por exemplo, um fiscal vai lá, um analista vai lá e faz uma análise preliminar, depois vai o fiscal e não sei como funciona direito, mas sei lá, dá um carimbo. São 2 pessoas que precisam estar lá para aquele ato seja emitido, mas eles pertencem a mesmo órgão. Então chama-se um ato composto.
E nós temos atos complexos em que existe envolvimento de uma pessoa, mais uma pessoa, né? Cada uma delas em um órgão diferente, né? Isso são atos complexos, né? O que isso tem a ver com o que nós estamos conversando? Isso tem a ver com o seguinte, que a doutrina majoritária entende que os atos de admissão de pessoal, concessão de aposentadoria quando a pessoa chegou a uma certa idade, ou então sofreu uma doença, ou então passou um tempo contribuindo, ela para de trabalhar e começa a receber proventos da aposentadoria. Concessão de pensão, quando a pessoa que estava trabalhando, ela morre e deixa a pensão para a esposa, ou o marido e os filhos. Reforma é a aposentadoria do militar. Tá? Grosso modo, né? Aposentadoria militar, grosso modo. Então, a doutrina entende que esses atos de admissão de pessoal e concessão de aposentadoria, reforma e pensão, são atos de natureza complexa. E isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque os atos complexos, eles só se aperfeiçoam, eles só se completam com a manifestação de vontade dos dois órgãos, um iniciador e o outro finalizador. Então, essa doutrina entende que os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, pensão e reforma, ele tem um primeiro ato, que é o órgão interessado, mas o ato só se completa com um segundo, que é o registro no Tribunal de Contas. Enquanto não há registro no Tribunal de Contas, enquanto o Tribunal de Contas não concorda com a admissão daquela pessoa, não considera legal a admissão daquela pessoa, não considera legal a aposentadoria, a pensão, a reforma, o ato não se aperfeiçoou, não está completo, ele é precário ainda. É lógico que entre um ato e o outro pode levar anos. O cara é admitido em 95, tem a legalidade do ato prefiado em 3 anos depois. Ele recebe a aposentadoria em 2001, vai ter o registro da aposentadoria em 2006, né? Mas, de fato, a doutrina entende que a admissão de pessoal, aquele primeiro ato, que é a nomeação, a posse, por exemplo, é apenas um ato preparatório ou inicial que vai se consumar apenas com o registro dessa admissão no Tribunal de Contas. E é por isso que essa palavra registro, ela é juridicamente importante e ela não está aí à toa, nem de bobeira. Ela quer dizer o seguinte: registro é a concordância do Tribunal de Contas com aquele ato, tá? Mas o que isso tem de importância para a gente estudar aqui, para ter uma... Por que eu estou falando disso, né? Isso aqui tem várias implicações importantes, né? A primeira delas, né, e talvez a mais evidente, talvez seja o seguinte: o que acontece com uma pessoa que é nomeada para o exercício de um cargo público pelo órgão interessado, vamos dizer assim, a Polícia Civil de um determinado estado, nomeia a pessoa, e daí vem o tribunal e fala o seguinte: não, aquela admissão ali não foi considerada legal. O que vai acontecer com a pessoa? Ela vai perder o cargo, né? Ela vai perder o cargo, então quer dizer que aquele ato jamais existiu, jamais se completou. Existe jurisprudência do Tribunal de Contas da União e outros tribunais também, que mesmo no caso de a pessoa exercer ilegalmente um cargo público, se ela exerceu, ela tem direito à remuneração. Então não é devido a devolução dos recursos que ela recebeu naquele período de salário, mas ela perde o cargo, tá? Ela perde o cargo.